A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te proteja neste dia, no final de noite, já agradecendo ao Senhor todas as bênçãos derramadas sobre nós ao longo da semana passada e essa que se inicia hoje, que Ele possa continuar nos abençoando, nos protegendo, nos guiando, nos dando aí mais uma semana abençoada. Já quero, nesse período, já agradecer aos irmãos pelas orações, pela vida do nosso irmão Valmir. As notícias são boas, de que há uma boa recuperação e que em breve ele possa estar conosco. Queremos também agradecer pela vida do nosso irmão Israel também, na recuperação também, está numa boa recuperação. E demais irmãos que você conhece, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde de cada um. Continue orando por esta nação, continue orando por aqueles que estão à frente do combate a essa epidemia, continue orando pelos membros da Igreja Batista Bortolândia, continue orando para que em breve possamos retornar a nos ajuntar na casa do Senhor. Que então, no momento propício, ele avisar, provavelmente, como já tenho dito, será agora em julho, e que Deus nos guarde, nos proteja até esse momento de estarmos reunidos ali, firmados na Igreja Batista Bortolândia, na rua Jalpaci 522, tá bom? Eu quero continuar trazendo essas mensagens dentro desse tema Palavras de Jesus. Quero convidar você, irmão ouvinte aí do outro lado, para abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos de 1 a 9, é o texto para a nossa reflexão nesta noite, dia 21 de junho. Diz assim a palavra do Senhor, palavras de Jesus. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e em outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: Ah, meu filho, respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Que o Senhor abençoe essas palavras em nossos corações. Quero falar nessa noite contrato feito. Contrato feito. Esta será a tônica da mensagem desta noite. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós só temos a agradecer todas as bênçãos derramadas sobre nós, sobre a tua igreja. Abençoa, Senhor, nossos ouvintes nessa noite. Abençoa, Senhor Deus, nossos irmãos que estão enfermos, como o Senhor já tem abençoado a vida do nosso irmão Valmir, a vida do nosso irmão Israel, demais irmãos de nossa igreja e conhecidos nossos. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, agir em nosso favor. Pedimos mais uma vez por esse país, por essa nação, abençoa todos aqueles que nos governam. Pedimos por aqueles, Senhor Deus, que estão fracos na fé, para que do Senhor mesmo venha o fortalecimento, que possamos em breve, Senhor, voltarmos a nos unir na Igreja Batista Bortolândia. Esse é o nosso desejo, que isso possa ocorrer em breve. Obrigado por cada vida que nos escuta nesta noite.
que eles sejam impactados pela tua palavra. Muito obrigado pela semana que passou e por essa que o Senhor nos deu o privilégio de alcançar. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Queridos irmãos ouvintes, estamos aqui no contexto Semana da Páscoa. Essa é a semana que se aproximava então o dia da Páscoa e consequentemente a prisão e a condenação de Jesus. O tempo está passando e Jesus precisa então aproveitar todos os momentos para instruir os apóstolos e todos os outros que estão ao seu redor. Principalmente os seus mais ferrenhos opositores, que sempre o acompanhavam, e esses, vocês já sabem, eram os líderes judaicos. Ele aproveita esse momento, então, para contar uma parábola aos seus ouvintes. Essa parábola contada por Jesus é muito conhecida como a parábola dos lavradores maus. Mas eu também diria, meus queridos ouvintes, que seria também apropriado dizer a parábola do contrato feito e não cumprido. É dentro desta linha de pensamento que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, no discorrer desta mensagem. Contrato feito e não cumprido. E eu quero trazer então alguns pontos importantes para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para que possamos aplicar a nossa vida. O versículo 1 nos diz assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. E o que Jesus disse? Um certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Se distanciou, foi para outro lugar. Primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa meditação, dentro das palavras de Jesus, é um contrato feito. Aqui nós estamos percebendo que esse Senhor fez um contrato com alguns lavradores. Deus preparou tudo, e isso é a parábola, é algo comparativo. Jesus está dizendo isso. Deus preparou tudo perfeitamente para o homem, criou um ambiente agradável, plantou tudo o que era necessário para a sobrevivência dele, cercou com todo cuidado, fez um lugar próprio para o trabalho e até construiu um celeiro para guardar os alimentos e ainda para moradia. Fez tudo como se fosse para ele mesmo. Mas ao término de tudo isso, arrendou para que outras pessoas administrassem tudo. Essa é a parábola. Ele fez um contrato com alguns arrendatários e nesse acordo selado tinha direitos e deveres de ambas as partes. Essa parábola, meus queridos ouvintes e irmãos, tem tudo a ver com a relação entre Deus e nós. Ele preparou tudo para nós. Fez tudo de bom e melhor para nós. Depois ele fez um contrato. Um contrato foi feito, assinado, com direitos e deveres. O que Jesus está contando nesta parábola é a nossa própria história de vida. Estava tudo certo. De repente, meus queridos irmãos ouvintes, uma das partes passou a não cumprir com seus deveres. E aí, chegamos então num ponto crucial, veio a rebelião e o pecado.
Essa parábola tem tudo a ver com a nossa própria história, a história da humanidade. Percebe o que Jesus está dizendo? Esse Senhor da vinha está relacionado diretamente a Deus, que preparou todo o campo, preparou toda a terra, nos deu tudo que era necessário. Fez um contrato conosco, um contrato bilateral, parte dele e parte nossa para ser cumprida, direitos e deveres. E nós então nos rebelamos contra ele, que nós chamamos de pecado. E é interessante isso, essa informação que nós temos aqui diante de nós. Aí, meus queridos, nós chegamos num segundo momento dessa parábola de Jesus. Segundo, versículo de 2 a 6. Diz assim: na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e em outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Segundo momento, meus queridos, dessa parábola, desse contrato feito conosco, desse acordo feito conosco, é um contrato que foi rompido, ou um contrato não cumprido. Percebe que a história que Jesus está narrando aqui é a história primeira da humanidade, onde Deus prepara tudo, onde Deus coloca tudo em nossas mãos, nas mãos dos seres humanos, e por causa da nossa ingratidão, da nossa rebelião, nós quebramos um contrato não cumprido neste momento. E aqui nós chegamos nesses versículos de 2 a 6, um contrato rompido. Havia um contrato. O Senhor da terra havia deixado tudo acordado com os arrendatários do local. Estava indo tudo muito bem, mas no tempo de recolher a parte que lhe era devido pelos lavradores, que havia feito o acordo, os mesmos se negaram a entregar ao dono da propriedade sua parte. Eles não queriam cumprir mais o contrato. O Senhor da terra então enviou mensageiros, um servo, para receber o fruto da vinha, do acordo que havia sido feito. Mas esse primeiro, diz a parábola de Jesus, foi espancado e enviado de volta. O Senhor então, dono da propriedade, envia outro servo. Esse, além de ser espancado, ainda feriram, diz o texto, gravemente a sua cabeça, sendo também enviado de volta ao Senhor. O Senhor não desistiu, diz o texto, e enviou muitos outros, e esses foram maltratados e até mortos pelos lavradores. Por fim, o Senhor enviou o seu filho, ao qual ele disse: olha, o meu filho vão respeitar. Um filho muito amado, diz o Senhor, o proprietário.
Pensou o Senhor que, por ser seu filho, esses homens cumpririam então o contrato e, por fim, entregariam o que lhe era de direito devido? Porém, mesmo assim, não cumpriram o contrato. Aqui está a descrição dos próprios judeus que não deram ouvidos aos profetas, que foram maltratados ao longo da história, feridos e muitos outros mortos. Mas isso não ficaria assim. Essa quebra de contrato, meus irmãos, e nesta parábola é muito interessante. Desde o Antigo Testamento, desde o começo da história, Deus tem enviado profetas, homens de Deus, para pegar conta daquilo que pertence ao Senhor. E aqui no caso, a liderança judaica sempre maltratavam, não davam ouvidos, negavam, muitos eram mortos. E aqui nós chegamos nesse segundo ponto que é muito importante para nós. A quebra de contrato. Nós quebramos o contrato com o Pai Eterno. E ele aqui diz assim que quando chega, ele mandou vários profetas, ao final mandou o Filho. E aqui nós sabemos, Jesus está sendo entregue, Jesus está na Jerusalém, na semana de sua morte. Ele entregou o próprio Filho, mas eles continuam negando, eles continuam fazendo aquilo que é dos seus próprios interesses, negando a vontade, não entregando ao Pai o que lhe é de direito. Por isso, meus irmãos, assim eles sofreriam as consequências por essas atitudes. Terceiro, meus queridos ouvintes, irmãos, versículos 7 e 8. Preste atenção se essa história de fato não é uma parábola, que é a nossa própria história em relação ao nosso Senhor. Diz assim, versículos 7 e 8. Mas os lavradores disseram uns aos outros, quando o Senhor envia o seu filho, uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o levaram para fora da vinha. Terceiro, meus irmãos, um crime organizado. Aqui está uma ligação direta aos líderes judaicos. Como não se bastasse a rejeição dos profetas da antiga aliança, ainda assim permaneciam duros de coração. Era como se Jesus dissesse a eles: vocês maltrataram meus profetas e agora querem matar a mim, o Filho de Deus. Vocês estão agindo novamente como criminosos. Não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que Jesus enviara seus servos para avisar acerca do reino de Deus. Estão se organizando agora, os judeus, os líderes, para matar o enviado de Deus, para continuarem a viver conforme suas naturezas pecaminosas. Meus irmãos, a liderança judaica neste contexto estava muito furiosa com Jesus, o Filho de Deus. Já haviam sido enviados profetas e eles não deram ouvidos, maltrataram. Agora o Pai, o Senhor da vinha, manda o próprio Filho. E agora Jesus está aqui dizendo: vocês vão me matar, porque vocês continuam a viver as suas vidas pecaminosas, não querem saber do contrato, não querem saber do acordo feito com o Pai Eterno. Vocês querem me tirar a vida.
estão cometendo o pior erro da vida de vocês. Não receber o Filho do Pai Eterno e lançá-lo fora da vida de vocês é o mesmo que negá-lo. Vocês estão negando o Pai Eterno quando negam a Jesus, o Filho. Matar o Filho era destruir a estrada que os levaria ao trono de Deus. Vocês já perderam muitas oportunidades. Vocês já perderam oportunidades quando eu enviei meus profetas para que vocês deixassem de se rebelar contra mim. E agora vocês estão prestes a matar o Filho de Deus. Isso vai levar vocês a destruir o único caminho, a única estrada que leva até o trono de Deus. Esse crime cometido teria consequências irreparáveis, irremediáveis, irreversíveis. Assim, meus queridos irmãos, assim nós chegamos ao último ponto desta parábola. Quarto, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: o que fará então o dono da vinha? Porque ele já enviou profetas, os servos, ele já enviou o filho, e vocês não o receberam, maltrataram, judiaram e até mataram. E quando isso acontecer, quem vai aí pegar a parte e o direito é o próprio Senhor da vinha. E aí diz aqui, versículo 9: o que fará então o dono da vinha? E aí a resposta o próprio Jesus dá aos seus algozes, aos seus perseguidores, à liderança espiritual pecaminosa de Jerusalém. Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outro. Se vocês não querem, outros desejarão essa graça de Deus. Meu querido ouvinte, irmão, o aviso mais claro que este é impossível, um aviso mais claro que esse é impossível. Quarto, uma justiça feita, e uma justiça será feita. O Senhor preparou tudo, percebe a história, a parábola? O Senhor preparou tudo. O Senhor fez um contrato com alguns lavradores para zelar pelos bens. No tempo certo, ele enviou seus servos para pegar a parte que lhe era devido. Tudo estava indo muito bem, mas os lavradores rejeitaram cumprir o acordo com o Senhor. Não adiantou ele enviar os cobradores e, por fim, o filho, que os tais mataram. Aqui está uma parábola que em breve se realizaria na sua plenitude, pois esses líderes judaicos o condenariam e o matariam naquela mesma semana. Mas, como disse Jesus, o resultado seria trágico. Disse Jesus, o que fará então o dono da vinha? Depois de tudo que vocês fizerem, depois de não receberem e não obedecerem os profetas, depois de vocês condenarem o filho e o matarem na cruz, o que vai acontecer com vocês? E aí, a resposta de Jesus nessa parábola, que era uma parábola em relação a ele mesmo, ao Pai Eterno, diz: virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ora, a justiça será feita.
Se vocês não querem, outros vão querer. Outros me obedecerão. Outros ouvirão a minha voz. Se vocês querem rejeitar, como de fato rejeitaram, mataram o filho naquela mesma semana, outros receberão a vinha, outros herdarão o reino. E a justiça será feita. Todos os que não deram ouvidos aos profetas e ao filho perderão então o direito de herdar a terra. A justiça será feita. Era como se Jesus dissesse aos líderes judaicos: não rejeitem o filho do Senhor. Vocês já rejeitaram os servos dele, mas agora não rejeitem o filho do Senhor, pois os que rejeitarem serão aniquilados e lançados nas trevas. Nunca esqueçam disso. Meus queridos ouvintes, nunca esqueçam disso. Não rejeitem Jesus. A justiça será feita. Recebam o Filho de Deus na vida de vocês. Recebam Jesus. Olha que parábola maravilhosa para a nossa reflexão. Uma parábola de fato contada para que pudesse haver mudança, pudesse essa mensagem atingir os corações da liderança judaica. Porém, eles não deram ouvidos, mas, como diz o texto, se vocês não querem, se vocês me rejeitarem, eu alcanço outros povos, outras pessoas. E nós chegamos agora à conclusão desta simples mensagem mais profunda. Primeiro, não esqueçam, meus queridos ouvintes, que um contrato foi feito entre nós e Deus. Ele preparou tudo aqui, essa terra para nós, fez de tudo de bom e de melhor para nós, e nós fizemos um contrato com Ele. Não esqueça que um contrato foi feito entre nós e Deus. Segundo, não deixem de cumprir esse contrato. Não deixe de cumprir o contrato, não deixe de cumprir a aliança com Deus. Esse negócio feito com Deus. Que nós não possamos nos rebelar contra o contrato com direitos e deveres. Terceiro, não desprezem o Filho de Deus, Jesus. Não desprezem o Filho de Deus, Jesus. Último, não esqueçam que o Senhor fará justiça. Se tem uma coisa que nós temos que entender, é que no momento certo, no momento dele, o Senhor virá pegar a parte dele, a parte do contrato. Ele vem buscar os seus, ele vem buscar a igreja. E o Senhor fará justiça com aqueles que o negarem. Esta deve ser uma realidade. Não esqueçam que nós temos um contrato. Eu tenho um contrato, você tem um contrato com Deus. E o contrato com Deus, ele quer, e é um contrato simples, não é difícil, ele quer que você se entregue completamente a Jesus. Viva uma vida que tenha a aprovação do Pai eterno, o dono da vinha. E que o Senhor te abençoe. E que você possa, nesses dias, refletir sobre essa questão. A parábola é bem objetiva. A parábola é bem direta. A parábola tem relação diretamente a nós. Pessoas que Deus entregou tudo, mandou cuidar, depois via pegar parte dele, e nós então não cumprimos o contrato. Nós inclusive matamos o Filho de Deus. E para que haja uma reversão disso, ele ressuscitou e nós podemos ter vida abundante quando nos entregamos completamente a Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas.
Que Ele te abençoe ricamente nessa noite. Nunca esqueça, você tem um contrato com o Senhor. Meus queridos ouvintes, eu quero aqui, antes de encerrar, agradecer, né, todos os irmãos, e agradecer você que está do outro lado pela participação nesses cultos, e que o Senhor possa nos abençoar. Eu vou orar e logo em seguida nós encerraremos, desejando a você uma ótima semana. Pai de amor, nós queremos agradecer por esta palavra, que ela vem de encontro às nossas necessidades espirituais. Que essa palavra possa mudar corações, que essa palavra possa fortificar os fracos, que essa palavra possa manter firme aqueles que já estão, mais ainda. Continua, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, a Tua igreja. Mais uma vez, nós clamamos por esta nação. Mais uma vez, queremos colocar o povo brasileiro em Tuas mãos. Continua cuidando de nós. Continua, Deus, trabalhando em nosso favor. Mais uma vez eu quero agradecer pela vida dos nossos irmãos que estiveram doentes e já recuperaram, e aqueles que ainda estão em plena recuperação. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença. É a nossa oração. Grato ao Senhor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Até os próximos estudos, as próximas mensagens aqui nesse canal. Deus te abençoe.